Olá, boa noite para você que está chegando agora aí no programa Luz e Vida, também pela nossa TV web aí no Facebook, TV Top Minas Web aí no Facebook. Você que está pelo rádio, é só você quiser ver aí a nossa transmissão ao vivo da nossa TV web, é só você entrar lá no Facebook e digitar TV Top Minas Web e fazer aí o seu clique, né? Dar o seu clique lá e ver como que funciona a TV Top Minas. Eu peço desde já a você que compartilhe nosso vídeo, compartilhe nosso trabalho e faça crescer ainda mais o nosso canal, se inscrevendo aí no nosso canal. É muito bom saber que você está aí do outro lado, acompanhando a nossa programação e sabendo que aqui nós não estamos falando de placa de igreja e nem tampouco criticando religiões. O nosso programa Luz e Vida já tem mais de 35 anos no ar e por isso nós estamos sempre fazendo um programa dedicado a você aqui na nossa 103. Nós temos diversos programas, mas esse programa é o programa carro-chefe daqui da nossa TV Top Minas, por isso ele está sempre em evidência aí na nossa página e também lá no nosso canal no YouTube, né, o canal da TV Top Minas e também o canal do programa Luz e Vida. Sempre nós divulgamos lá. Assim que termina aqui o programa ao vivo, ele vai lá para o YouTube. Então, se você não viu aqui no Facebook, você pode ver quantas vezes quiser lá no YouTube. Bem, eu quero mandar aí um alô ao nosso amigo Luiz. Eu esqueci o sobrenome dele, né, que é um sobrenome diferente. E também a sua esposa Andréa Carmona, lá em Buenos Aires, na Argentina. Pessoas que estão aí acompanhando o nosso trabalho, né, conheceu o nosso trabalho e está aí acompanhando e divulgando também o nosso trabalho lá na Argentina. Nosso muito obrigado a vocês. E a todos aqueles que curtem o nosso trabalho e divulgam o nosso trabalho aí. Um abraço a todos os pastores, líderes cristãos espalhados por todo o Brasil, que está sempre nos acompanhando. Aí o nosso trabalho, é muito bom saber que você acredita no nosso trabalho. Tá bom? Então, você que está vendo aí o verdadeiro sentido da Semana Santa. Hoje estamos transmitindo aqui no outro estúdio, né? No estúdio 2, também que é o estúdio da rádio, por isso estou aqui com o fone no ouvido ainda, mas para a semana que vem nós estaremos lá no estúdio da TV. Estamos dando uma ajeitada no estúdio da TV para a gente estar fazendo lá da TV com o som transmitido aqui para o estúdio 1. Mas para isso eu estou sempre convocando pessoas para estar conosco aqui, trabalhando conosco, para estar nos ajudando na operação da mesa, operação aqui do programa, porque sozinho eu tenho que estar próximo aos computadores para que, se der algum problema, a gente está aqui para socorrer, né? Bem, então, o que importa é o conteúdo, e o conteúdo está aqui para você, para a gente estar trabalhando esse conteúdo. Eu gostaria muito de poder contar com a sua colaboração em divulgar o nosso trabalho. Como eu disse, aqui nós não estamos pregando placa de igreja. Nós estamos falando o que a Bíblia diz. Nós não estamos prejudicando a ninguém. Nós não estamos criticando a ninguém. Estamos falando o que é verdade. E a verdade está na Bíblia.
Bem, a famosa Semana Santa, ela tem um sentido que ela se inicia com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montando-se num jumentinho e aclamado pelas multidões, com ramos nas mãos, louvando a Jesus, com o termo Hosana nas alturas. Então, até aí faz sentido, né? Dizendo assim lá em Mateus, no capítulo 2, capítulo 21, versículo 9: e as multidões, tanto as que o procediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Mateus capítulo 21, versículo 9. Bem, essa semana então começa lá no domingo de Ramos, com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e termina justamente com a ressurreição de Jesus na Páscoa, no domingo. Porém, muitos acontecimentos bíblicos foram incorporados à cultura de alguns povos e misturados com muitos, e tanto da tradição, e ainda misturados com algumas feriados nacionais. É o caso da Páscoa e da famosa Semana Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Não é? O cuidado aqui em falar é não aceitarmos tudo que é feito sem avaliar isso dentro da Bíblia. Por exemplo, não temos na Bíblia ordem nenhuma de não comer carne, de comer apenas proteína, de peixe e também de fazer jejum nesta Semana Santa. Porque isso se faz qualquer dia da semana, do mês, do ano. Não precisa ser somente na Semana Santa. Ou nos 40 dias da Quaresma, como os cristãos católicos colocaram 40 dias da Quaresma, para se fazer jejum. Muitos se abstêm da carne, se abstêm da bebida, se abstêm do cigarro, durante esses 40 dias. Porém, no 41º dia, a pessoa volta a fazer tudo novamente. Se ficou os 40 dias sem beber, volta a beber. Se ficou os 40 dias sem comer carne, volta a fazer o churrasco, e assim sucessivamente. Bem, não tem na Bíblia o dia certo para você jejuar. A Bíblia só diz: todas as vezes que jejuardes, só isso, todas as vezes. Então, não se faz somente na Semana Santa e nem durante a Quaresma. O jejum, a consagração ou a abstenção de algum alimento deve se fazer no dia que você achar necessário para a sua santificação. Tá? Então, eu estou falando, eu já dei um estudo aqui sobre o jejum e volto a repetir agora nesta Semana Santa, né? Para você entender o que é o verdadeiro sentido da Semana Santa. Tudo isso são incorporados a tradições, somente a tradições. Não vou nem mencionar a questão dos ovos de Páscoa, né, os ovos de chocolate, que já são óbvios dentro do sistema comercial para conseguir lucrar nesse período de Semana Santa, nesse período de feriado. Os ovos de chocolate, que foram incorporados ao domingo de Páscoa, um ovo de chocolate. Mas, sem sentido nenhum, colocaram isso para comércio. Bem,
Agora já temos o conhecimento dessa incorporação, dessa tradição, né? Temos que entender o significado da Semana Santa para os evangélicos. Por quê? A primeira coisa a pontuar é que não existe na Bíblia uma ordem de Deus, no tempo da graça, em que os cristãos fizessem uma festa de comemoração da Páscoa e nem tivesse uma Semana Santa. Não tem isso na Bíblia. Você não vai encontrar isso na Bíblia, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, sim, comemorava-se a Páscoa. No Novo Testamento, a última Páscoa comemorada foi a última Santa Ceia do Senhor. Junto com o Senhor foi comemorado, então, o dia da Páscoa. A partir dali, os cristãos comemoram a Páscoa ou a Santa Ceia todas as vezes que achar necessário. Todas as vezes que achar necessário. Os cristãos relembram o sacrifício de Cristo na realização da Santa Ceia do Senhor. Então, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, lembrará a morte do Senhor até que ele venha. Então, está explicado. Entanto, a ceia é mais focada na morte, no derramamento de sangue de Cristo. Viu? E não na ressurreição, e sim na morte de Cristo. E também não existe na Bíblia, você pode procurar aí, se você tem o seu líder espiritual, procura por ele, uma proibição de comemorar o que Jesus fez na cruz. O triunfo dele na ressurreição e a vitória sobre a morte. Não existe na Bíblia nada que indique para comemorar a ressurreição dele. Viu? Não existe uma proibição de comemorar o que ele fez na cruz, mas o triunfo na ressurreição e a vitória sobre a morte. Isso nós temos que relevar que ele foi triunfal, vencendo a morte. Assim, biblicamente, não temos um erro na comemoração desses acontecimentos, que são centrais como a fé cristã. Viu? Aí tem pessoas evangélicas aí, com a viseira, diz que não se deve comemorar a Páscoa, que não se deve guardar, comemorar a morte, a ressurreição de Cristo. Não tem nada que proíbe o cristão de comemorar isso também não. Só diz o seguinte, que não existe nada na Bíblia que condene a pessoa a comer carne, que condene a pessoa a trabalhar na Sexta-feira da Paixão, a fazer coisas, a jejuar somente na Sexta-feira da Paixão, ou na Semana Santa, ou os 40 dias da Páscoa. Não existe isso na Bíblia. Você pode relembrar, sim, a morte de Cristo, até que ele venha. A ressurreição dele na Páscoa, por que não? Se defender esse dia para comemorar a ressurreição dele, vamos comemorar sem problema nenhum, mas não é com ovo de chocolate e nem tampouco usando bacalhau para fazer a alimentação, né? Para dar comércio, para virar dinheiro. A Bíblia não diz isso. Então isso você tem que saber que você pode comemorar sim, como cristão, você pode comemorar, só que você não deve colocar o ovo de Páscoa como o ovo de chocolate, como o símbolo da Páscoa, que não é o símbolo da Páscoa. O símbolo da Páscoa é o Cordeiro Pascal vivo, que é Jesus. Bem, mas por que não é errado fazer essa comemoração que a Bíblia manda comemorar? Não é errado. A Páscoa judaica ordenada por Deus tinha um status de comemoração perpétuo. Esse dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor
nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 14. Então a Páscoa é para ser comemorada para o resto da vida. Então o cristão está dizendo, o cristão evangélico, né? Esses que têm uma viseira aí que só vê aquilo que o pastor prega errado, né? Dizendo que não deve comemorar a ressurreição de Cristo, está tudo errado. Está tudo errado, né? Então existem igrejas por aí que faz a Santa Ceia, faz um jantar para todo mundo e acha que isso aí está resolvendo. Mas não, a Santa Ceia não é isso. O dia de comemorar a ressurreição de Cristo não é isso. Essa comemoração tem que ser perpétua. É o pão e o vinho. É o pão e o vinho, celebrando dessa forma. Todos devem comer do pão e todos devem beber do vinho. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11. Viu? Então está aí. Sendo assim, não é difícil imaginar que os primeiros cristãos usassem essa data para comemorar a libertação dos pecados realizados pelo Cordeiro de Deus, Jesus. Perdão dos pecados. Viu? Sendo assim, nós devemos acreditar que Jesus, ele ressuscitou, ele morreu pelo nosso pecado, ressuscitou para nos dar a vida eterna, para provar que ele venceu a morte. Ou seja, existe uma continuidade em uma ligação dessas duas comemorações e desses dois fatos onde Deus interveio na história humana trazendo libertação. Ou seja, na morte de Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, né? E na ressurreição para a vida eterna. Então Deus, ele interveio sim, dando a condição de nós entendermos que na morte nós fomos livres dos pecados e na ressurreição nós ressuscitaremos para a vida eterna. Por isso, o cristão evangélico não erra em comemorar a Páscoa correta, viu? Não erra. Que é aquela que tem o foco sacrifício que o Senhor Jesus fez lá na cruz. E a sua vitória na ressurreição. Está lá no Evangelho, todos os 4 evangelhos falam da ressurreição de Cristo, né? Que ele ressuscitou no 3º dia. Ele morreu e ressuscitou no 3º dia. Então, a Igreja Católica colocou como sexta-feira, ele morreu, sábado é o sábado das aleluias, né? E o domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo. Não está errado se você comemorar dessa forma, não. Você não peca por comemorar isso, não. Você só pode estar entendendo errado em guardar a sexta-feira como feriado, né? Guardar como feriado, como um dia santo, dia de você jejuar, dia de você não pentear o cabelo, não lavar o rosto, não colher uma planta, não socorrer um necessitado, nada disso. Nada disso. Você pode entender que no 3º dia Jesus ressuscitou. Tá? Para o Evangelho, preste atenção nisso, hein? Para o Evangelho, a Semana Santa e a Páscoa são o que a Bíblia diz que são. A semana de reflexão, louvor e gratidão. Não existe exigência nenhuma de observâncias de rituais, como eu já disse, né? Não existe a obrigatoriedade do jejum, nada desse tipo, não existe. É uma semana que você pode guardar sim a semana. Por que não guardar a semana? Aquela semana que Jesus passou por todas aquelas lutas, aquele refrigério todo, né? Aqueles flagelos, quer dizer, aqueles flagelos todo durante da segunda até a sexta-feira, Jesus passou por isso. Então nós podemos guardar sim a Semana Santa, mas não com esses rituais que vem ensinando por aí. Não existe nenhuma obrigatoriedade de você comemorar tudo isso, fazendo os rituais. Por isso,
Você não é obrigado, pela Bíblia, de fazer esses rituais que eles fazem por aí. Sendo cristão, você tem que ter conhecimento disso. Sendo leitor da Bíblia, você tem que ter conhecimento disso, que é um dia normal. Porém, você pode relembrar de segunda até sexta-feira, ou de sábado e domingo, tudo aquilo que Jesus passou, que está na Bíblia, né? Mas lembrando que na sexta-feira não é dia de sacrifício total. É o dia de você comemorar, sim, porque a vitória que ele teve na cruz, no terceiro dia ressuscitou. O que geralmente temos são celebrações, culto a Deus, relembrando o maior ato de amor de Deus já realizado. Algumas igrejas, aqui nós não fazemos distinção de nenhuma, falando de todos, algumas realizam a Santa Ceia do Senhor nas celebrações, que é muito apropriado para relembrar o que Cristo fez. Não tem problema. Você chegar no dia da Páscoa, né, o domingo da Páscoa, você fazer a Santa Ceia para todos os seus membros da igreja, membro batizado da igreja. Aí você oferece o pão e oferece o vinho a todos. A todos. Não só o pão, mas o pão e o vinho a todos. Todos devem comer e beber do pão. Comer do pão e beber do vinho. Não é problema. O que é muito apropriado nessa época, nesse dia, é celebrar a Santa Ceia. Não tem problema não, viu? Porém, o ponto alto da Semana Santa para os evangélicos é o domingo. Escreve isso aí, viu? O ponto alto para os evangélicos, leitores da Bíblia batizado, pois ali temos a ressurreição do Senhor Jesus e o que marcou para a igreja lá na época dos apóstolos, né? Da igreja primitiva, fazendo com que ela passasse a se reunir mais vezes, de forma mais organizada, no primeiro dia da semana, que é o domingo. Porque após a ressurreição de Cristo, quando Jesus apareceu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a partir dali os discípulos e apóstolos ficaram mais unidos. Então, para nós cristãos evangélicos, a Páscoa, o domingo, é o pontual da Semana Santa, porque justamente esse dia é que fala sobre a união da igreja, né? A igreja passou a reunir mais vezes, a conversar mais, a orar mais, a louvar mais, porque Jesus ressuscitou, né? E para isso nós devemos acreditar na ressurreição de Cristo, e para isso nós podemos comemorar sim a Semana Santa dessa forma, não com ritual, mas sim com sabedoria do que a Bíblia diz. Então, algumas igrejas também fazem encenações, corais cantando louvores com letras apropriadas, e esses já são aspectos mais locais de cada igreja. E não é obrigatório também, mas se você achar que deve fazer, não tem problema nenhum, não é pecado você fazer isso no domingo de Páscoa, o dia da ressurreição, viu? Porque nós acreditamos sim na Semana Santa, sim, essa semana onde Jesus passou todo o flagelo até sexta-feira. Na sexta-feira ele morreu e no domingo ele ressuscitou. Então nós acreditamos nisso, para você ver que nós não estamos contra você, né? Que pode achar assim, mas vocês estão falando que vocês são evangélicos, não acreditam na sexta-feira da paixão, não acreditam nisso, não acreditam naquilo. Nós acreditamos sim. A sexta-feira Jesus morreu, no domingo ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade, né? Acho muito positivo isso, que essas comemorações aconteçam. Na minha particularidade, acho que deve acontecer sim, pois elas
movimenta a nossa agenda e ajuda a gente também a trazer memórias, fatos importantes que são básicos, né, para nossas vidas, né, para as nossas vidas e também para a nossa fé. Como esse da morte e da ressurreição de Cristo, que fez tudo isso acontecer para nos salvar da maldição dos pecados, então nós devemos sim acreditar nisso. Como o apóstolo Paulo disse, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã também a nossa fé. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Então, nós vemos que é preciso que nós acreditemos nessa situação. Nessas datas comemorativas, sim, para aguçar ainda mais a nossa fé. Por isso, a Páscoa é a data mais importante para os verdadeiros cristãos, viu? E, ao meu entender, fazemos muito bem em comemorá-la, porque não por obrigação, mas por amor livre ao Senhor Jesus. Não é por obrigação que nós vamos comemorar a Páscoa, e sim porque nós temos amor a Jesus e acreditamos na sua ressurreição. Então, por isso, nós deixamos aqui mais uma vez um estudo tão rápido, né? Mas que traz um sentido muito grande com relação à Páscoa, a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, porque eu tenho vários estudos separados, mas esse eu juntei todos eles para falar de uma vez só, rápido e bem entendido. Hoje, quinta-feira, amanhã já é sexta-feira, sexta-feira santa, que para mim todos os dias são santos, porque o Senhor Deus trabalhou todos os dias, então eu creio que todos os dias são santos. Então não faça jejum somente na sexta-feira, na sexta-feira da Paixão. Não crie ritual nenhum para a sexta-feira da Paixão, porque a Bíblia não ensina isso. Então você, líder cristão, você, pastor evangélico, você diácono, presbítero, evangelista, você padre, você diácono da igreja católica, você apóstolo de algumas igrejas evangélicas, então entenda isso. Não queira colocar os seus membros com a viseira para eles entenderem somente aquilo que você prega, não. O pastor, o líder cristão, ele está ali para ensinar. O presbítero, principalmente, está ali para ensinar. Ele tem que ser dado a palavra, conhecedor da palavra. Ele tem que ensinar o que é certo. Que a Bíblia ensina, nós devemos ensinar. Nós não podemos falar além que a Bíblia ensina. Eu já vi igreja cristã evangélica fazer ensinação da Sexta-feira da Paixão, colocando até uma cruz sobre os ombros de algum membro e fazia ela andar pela rua, assim como fazia os homens de antigamente, né, que faziam ensinação da Semana Santa, fazendo as suas vias sacras. Mas não é assim, viu? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia só ensina que nós devemos guardar, sim, lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. E da morte nós fomos colocar todos os nossos pecados sobre os seus ombros. E na sua ressurreição, Ele lavou e provou para todos nós que existe uma vida após a morte. E essa vida só é do lado dele. Ele foi preparar o lugar. E quando ele tiver preparado o lugar, ele vem buscar todos aqueles que são escolhidos. Então está aí. Mais uma vez eu quero agradecer a você e a toda a sua família que nos acompanha há mais de 35 anos aqui no programa Luz e Vida, antes só no rádio, agora também pela TV e web. Eu quero agradecer a você e pedir a Deus que continue abençoando você e toda a sua família. Que você tenha uma semana
maravilhosa, você tenha um ótimo feriado, que você possa estar relembrando a morte e a ressurreição de Cristo, que você faça o sentido verdadeiro de cada passagem dessa semana. Que Deus em Cristo os abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Luz e Vida.